Drops de Engenharia, o podcast do curso de Engenharia Civil IFPA Santarém. Olá, sejam bem-vindos ao Drops de Engenharia, um podcast organizado pela Turma de Engenharia Civil 2022 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Santarém, sob a orientação da professora Lucimara Leal Costa e que conta com a participação dos discentes Eduardo Rocha, Gabriele Tavares, que sou eu, Jamile Nestor e Jaqueline Fernandes. O nosso podcast tem como intuito apresentar esse lado da engenharia que é voltado para a cultura de paz. E nesse sentido, iremos falar de um conceito dentro da arquitetura e das engenharias construtivas, que é o da arquitetura vernacular. A arquitetura vernacular refere-se ao estilo de construção tradicional e local que se desenvolve em uma região específica ao longo do tempo, em resposta às necessidades culturais, climáticas, geográficas e materiais disponíveis naquela área. Ela é caracterizada pela sua autenticidade cultural e pela incorporação de técnicas e materiais tradicionais que são passados de geração em geração. Ela é muito mais do que apenas estruturas construídas pelo povo comum, sendo também um reflexo profundo das culturas, dos modos de vida e dos ambientes naturais que a cercam. Em um dos artigos que nós utilizamos como base para a produção desse podcast, o qual se chama Arquitetura Vernácula e Memória, abordagem metodológica para investigação, o autor Maxiliano Santos trata o estudo dos conceitos do vernáculo na arquitetura e ele chama atenção para os valores que vão além do produto arquitetônico em si, pois se existe uma arquitetura vernácula, existe também uma tecnologia vernácula e essa tecnologia foi e ainda é desenvolvida por alguém. Esse questionamento nos leva a pensar sobre como esse desenvolvimento aconteceu, como essa tecnologia está hoje, quem a utiliza e por que e como a utiliza. Geralmente essas construções refletem o mundo material e espiritual dos seus construtores e ocupantes. Efetivamente, são essas comunidades que vão acabar por ocupar o espaço que edificam. Assim, embora seja difícil definir a arquitetura vernacular, podemos dizer que é caracterizada pelo uso de materiais e conhecimentos locais, feitos por pessoas que não são arquitetos, com base nos conhecimentos que passam de geração em geração, sendo concretizada num determinado contexto e inserindo-se na natureza. Esse conceito também pode ser associado ao tema da sustentabilidade, devido às suas características e abordagens intrínsecas que promovem a harmonia com o ambiente natural e a utilização eficiente dos recursos locais. A nossa arquitetura moderna, ela se baseia em materiais industriais considerados fracos em resistência térmica, além de ter como objetivo tornar mais confortável o interior dos edifícios, sem se importar com prejuízos causados ao meio ambiente, com as tecnologias construtivas usadas. Há uma imensa preocupação com os problemas ambientais, como mudança de temperatura, efeito estufa, poluição e esgotamento dos recursos naturais. E essa arquitetura vernacular está diretamente ligada a essas questões, pois ela consegue viver em equilíbrio com a natureza, ajudando a reduzir os impactos ambientais, pois tem-se a capacidade de usar com eficiência os recursos naturais, aproveitando ao máximo, por exemplo, o sistema de ventilação que a própria estrutura oferece, que nós vamos tratar nos tópicos a seguir. Algumas formas de reduzir os efeitos do clima presentes na arquitetura vernacular que podem ser usados na arquitetura contemporânea são o aproveitamento da água da chuva, já que algumas construções vernaculares possuem o seu próprio sistema de captação de água, a promoção da ventilação, o qual eu já mencionei anteriormente, que seria utilizado com a própria estrutura. A redução dos ganhos solares, já que utiliza-se uma técnica vernacular em que há uma diminuição do tamanho dos vãos, aliados a uma forte inércia térmica, além, claro, do uso da vegetação, como as trepadeiras que funcionam como isolante térmico. Ao longo do nosso podcast, nós vamos mergulhar de forma mais aprofundada na arquitetura vernacular, explorando segredos por trás das casas tradicionais, edifícios icônicos ao redor do mundo e técnicas de construção que resistiram ao teste do tempo. Olá!
Meu nome é Jamília e eu vou dar continuidade do tema Patrimônio Histórico e Arquitetônico, Arquitetura Vernacular, mas com o principal foco dando destaque às arquiteturas vernaculares tradicionais do Brasil, falando com base nos artigos Arquitetura Vernacular das 5 regiões brasileiras, do autor Agno Eduardo, e Arquitetura Residencial Vernacular de André de Carvalho, além de outros artigos relacionados. De acordo com Eduardo Agno, em seu artigo Arquitetura Vernacular das 5 regiões brasileiras, a arquitetura vernacular é profundamente entrelaçada com o conhecimento popular sobre o clima, materiais de construção projetados e as disponibilidade desses materiais, bem como a relação da construção com seu entorno local. Um ponto de destaque é a região sul do Brasil, que atraiu grande parte dos imigrantes europeus, notadamente da Alemanha e Itália, que trouxeram suas tradições e costumes. A agropecuária tradicionalmente desempenha um papel crucial na economia local, mas a região também possui um setor industrial significativo, especialmente na área de alimentos e uma forte mecanização agrícola. Essas influências estrangeiras e as construções climáticas específicas da região sul se refletem na diversidade das técnicas construtivas utilizadas na arquitetura vernacular local. Um exemplo notável é o estilo Eixaimel. Esse tipo de construção é caracterizado por paredes construídas com hastes de madeira encaixadas em várias posições, preenchidas geralmente com pedras ou tijolos. Essa técnica confere às construções um caráter estético distinto, marcado pela robustez e pela especificidade dos telhados. Devido à alta umidade local, foi necessário incorporar estruturas de pedras para proteger a madeira da umidade. Na região sudeste do Brasil, em decorrência do grande número de habitantes, as cidades passaram por, a partir do início da instalação de indústrias nos grandes centros, um imenso inchaço urbano. Com isso, veio o êxodo rural e, com a expectativa de melhoria de vida, os brasileiros acabaram aglomerando-se ao redor dessas indústrias. No entanto, como a mão de obra ficou sobrecarregada, grande parte desse contingente acabou ficando na cidade. Diante disso, se formaram primeiramente os cortiços, que mais tarde viriam a se transformar nas favelas das grandes metrópoles brasileiras. Os cortiços surgiram com a proclamação da República em 1889, visto que a elite e os administradores do Rio de Janeiro queriam apagar do seu passado os vestígios de uma cidade colonial. Todavia, com as condições sanitárias quase inexistentes, essas estruturas foram demolidas na forma de Pereira-Passos. Sem ter outras opções de moradia, os desabrigados, em sua grande parte ex-escravos, foram obrigados a construir suas próprias casas, dando origem, então, às favelas. As favelas se constituem através de um processo arquitetônico e urbanístico, vernacular singular, que não somente difere, ou que é o próprio oposto do dispositivo projetual tradicional da arquitetura e urbanismo eruditos, mas também compõe uma estética própria, uma estética das favelas, que é completamente diferente da estética da cidade dita formal e possui características peculiares. As casas, ou barracos, são geralmente construídas em mutirões com materiais de baixo custo e fáceis de serem achados, como, por exemplo, tijolos furados aparentes, estruturas em concreto armado, esquadrias industrializadas, telhado de zinco ou amiante, pedaços de compensados, industrializados, materiais, latas, lonas, etc. Essas casas, no entanto, como seu principal objetivo é a moradia, têm sua estrutura inicial precária. Com o tempo vão melhorando-a, processo denominado bricolagem, obras que nunca têm fim, pois não têm um projeto feito e estão em constante mudança. No centro-oeste brasileiro percebe-se uma diversidade de elementos tradicionais originados de diferentes culturas, uma vez que a região se localiza em um ponto estratégico no que diz respeito a todo esse intercâmbio cultural. Dentre as tipologias, toma-se por ponto de partida a arquitetura tradicional indígena, desenvolvida por diversos povos, entre eles os avacanoeiros, aipós, guaranis, jurunas, carajás, chavantes e outros. São estruturas consolidadas, predominantes com base em madeira, bambu ou madeira advinda da vegetação nativa, coberta por palha, geralmente folha de buriti, que constitui quase todas as estruturas habitacionais. Um exemplo de arquitetura vernacular do centro-oeste é a oca, ou olga. Conhecida como tipologia residencial indígena no Brasil, a oca em tupi, ou olga em guarani, é uma das unidades formadoras das aldeias, construída geralmente de palha e madeira, sem divisórios internas, e um espaço de habitar coletivo e de desenvolvimento de tarefas cotidianas, como a produção de alimentos e objetos artesanais.
No Brasil, a fusão entre técnicas construtivas indígenas e portuguesas teve início no século XVI, primórdios da colonização especial na atual região nordeste do país onde ancoraram os primeiros europeus. A colonização portuguesa inicia-se primeiramente no litoral, mas adentra gradativamente os sertões, deparando-se com as mudanças geográficas e climáticas inerentes ao deslocamento territorial. No decorrer dos anos, a população das colônias descendentes das relações entre povos e as culturas de origem europeia, indígena e africana construíram suas edificações com paredes de vedação em palha, taipá ou adobe, geralmente com piso em terra batida, e telhados de 2 ou 4 águas. Quando havia recursos, coberto por telhas de barro, quando não, por palha. A terra, palha ou a madeira são os principais materiais na arquitetura colonial, levando em conta sua disponibilidade na região. Do ponto de vista estético, apresentam formas simples, com aberturas orientadas à direção dos ventos dominantes para diminuir a sensação de calor interno. Raramente possuíam ornamentos, salvo algumas exceções por influências culturais externas, mas limitadas pelas escassez de riqueza. A ornamentação, quando ocorre, identifica certo poder político ou econômico, e está presente em igrejas, edificações civis, geralmente urbanas, e raramente em casas de fazenda. Sua ocorrência era proporcional às condições econômicas de lugar em cada momento histórico. Olá, eu sou a Jaqueline e, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a arquitetura vernacular no mundo, mais precisamente sobre a arquitetura vernacular na cidade de Sanaa, capital de Iêmen. A cidade de Sanaa é conhecida por sua beleza, apresentando suas casas de pedras, tijolos de barro, que são únicas em sua estética e funcionalidade. As casas em Sanaa muitas vezes apresentam fachadas decoradas com intrincados padrões geométricos e janelas de madeira de tamanhos variados, projetadas para maximizar a circulação de ar e proporcionar privacidade. Além disso, as casas frequentemente se agrupam em torno de pátios internos, que na maioria das vezes têm fontes e jardins, criando um senso de comunidade e oferecendo sombra e resfriamento natural. A arquitetura de Sanaa é um excelente exemplo de como a construção tradicional pode se adaptar às condições locais, como o clima da região, que é quente e seco, enquanto também reflete a cultura e a identidade da comunidade. Essa cidade foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, e é um testemunho impressionante da sabedoria arquitetônica vernacular. Ela é caracterizada por edifícios históricos que datam séculos atrás, construídos com técnicas tradicionais e materiais locais. Algumas características interessantes são as casas de torres, de vários andares conhecidas como quasaba. Elas são construídas em pedra e tijolo de barro e muitas vezes têm fachadas decoradas com intricados detalhados geométricos. As fachadas ornamentadas, que frequentemente apresentam decorações elaboradas em estuque e concluem padrões geométricos e inscrições em árabe. As estruturas de pátio, onde as casas são organizadas em torno de pátio internos, proporcionando sombra e ventilação natural. Esses pátios muitas vezes abrigam jardins e fontes. A utilização de pedra e barro, que são os materiais de construção primários e abundantes na região, onde o barro é usado para fazer tijolos e revestimentos. A arquitetura vernacular é projetada para lidar com o clima quente e árido da região. As paredes espessas, janelas pequenas e telhados planos ajudam a manter as casas frescas. A construção dessa cultura arquitetônica tem raízes profundas na história e na geografia da região. A cidade de Sanaa é uma das cidades habitadas mais antigas do mundo, com a história que remete a milênios. A arquitetura vernacular se desenvolveu ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades e condições locais. A cultura, a religião e a influência das diferentes dinastias que governaram a região também desempenharam um papel na forma como a arquitetura evoluiu. No entanto,
É importante notar que nas últimas décadas, a cidade de Sanaã enfrentou desafios devido a conflitos e urbanização, que ameaça a preservação dessa arquitetura única e histórica. Com base no artigo Pasolini e a Forma da Cidade, uma crítica da arquitetura potente e atual de Pasquale Farinaccio, que analisa a curta-metragem de Pier Paolo Pasolini e Paolo Brunatto, onde em sua fala do documentário sobressai em sua argumentação sobre a perfeição estilística da cidade e a relação entre a arquitetura, a natureza e a luz. A importância de defender essas obras de edificadores anônimos do passado e os centros históricos das cidades antigas. A crítica à sociedade de consumo e ao seu poder de destruição das obras do passado. Para Pasolini, Sanaã pode ser comparada a Veneza ou a uma cidade medieval como Spoleto, e se faz necessário defendê-la a todo custo para que se preserve o passado, a força de uma cultura específica e suas realizações. Para isso, o curta-metragem é concebido como uma forma de apelo à Unesco, para que intervenham a fim de salvar Sanaã. Esforços têm sido feitos para proteger e revitalizar o patrimônio arquitetônico da cidade, mas a situação pode ter evoluído e perder essa cultura tão rica pode ser consequência das escolhas atuais. Olá, eu sou o Eduardo e vou complementar o que nossa amiga Jaqueline já estava introduzindo. Bom, a arquitetura vernacular ela é muito diferente e complexa dependendo do local onde ela está inserida, porque a arquitetura vernacular ela não é igual para todos os tipos de população e lugares, como já foi dito anteriormente. Bom, a arquitetura vernacular também pode ser caracterizada como um método de construção nativo do lugar em que está inserido. O que isso significa? Isso significa que um local pode ser quente, pode ser frio, e as pessoas vão fazer construções adaptando os materiais e as construções para aquele tipo de local. O exemplo que eu irei citar são um dos mais conhecidos dentro da arquitetura vernacular, que são os iglus. Os iglus são abrigos construídos em neve e são criados por povos indígenas esquimó da região da Antártida. É com esse exemplo que a gente percebe que os povos, mesmo não tendo nenhuma tecnologia ou inteligência arquitetônica ou engenharia civil, fazem construções, realizam essas construções justamente por necessidade. Eles utilizam meios que eles têm dentro daquela natureza e criam medidas e formas de arquitetura justamente para sobreviver. Drops de Engenharia, o podcast do curso de Engenharia Civil IFPA Santarém.